Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. O universo do design está crescendo cada dia mais. Por conta disso, precisamos estruturar melhor os processos de um time. E esse não é um desafio fácil de lidar. Então surgem novos cargos e áreas como o Research Ops, que é focado na estrutura e operações de um time de pesquisa. E é sobre isso que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. E para somar com a gente, eu convidei um cara que é especialista na área. Ele é pesquisador sênior na Nuvem Shop, cofundador do evento Experiência Observe, professor e coordenador da disciplina de pesquisa do curso de MBA em UX Research, operações de pesquisa e liderança em design. Salve, salve, Pedro Vargas. E aí, Luan, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. É importante falar para o pessoal que a gente já teve um contato antes, né, Luan? Através de uma pesquisa, inclusive. Então é muito legal estar aqui contigo falando um pouquinho sobre esse tema que eu tenho aprendido bastante, tenho buscado bastante conhecimento para compartilhar com todo mundo. Vamos lá. Pô, valeu, Pedro. Eu que agradeço aí por você ter aceito esse convite e falar sobre esse assunto que é super importante, que muitas outras áreas já têm, que é o lance de operações, né? E galera, para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando para a gente. Muito legal, né, galera? E Pedro, antes da gente entrar de fato aí nesse assunto, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente quando você começou sua carreira como designer e o que te motivou a mergulhar de cabeça nesse universo de pesquisa, de research. Perfeito, Luan. Vamos lá, interessante essa pergunta porque eu não me considerava uma pessoa designer até pouco tempo atrás. Minha formação não vem do design e eu sempre fui muito rigoroso com isso, né? Nós temos formações de design, então na minha cabeça realmente o designer só poderia ser chamado de designer se ele tivesse uma formação na área, mas eu tenho tentado desconstruir isso um pouco, tenho consumido bastante conteúdo em relação a isso, acredito que tudo é uma construção. Claro que, né, as pessoas aí que têm a formação com certeza têm muito mais método, muito mais conhecimento para compartilhar, mas hoje eu já me considero ali uma pessoa mais dentro da bolha do design, até pela minha atuação. Contando um pouquinho como que eu comecei a trabalhar, principalmente com research, né, como pesquisa, exatamente o que eu faço hoje eu estou 100% focado em pesquisa. Gosto muito de falar que foi muito privilegiado, foi um processo muito privilegiado. Eu não tive a dor da migração diária, por exemplo, que muita gente tem, né? De, tá trabalhando com X, agora quer migrar para UX ou migrar para UX Research, o que seja. Eu não tive esse percalço no caminho, vamos dizer assim. Como que foi? Desde 2016 eu trabalho na Nuvem Shop, que é a empresa onde eu estou até hoje. Então já vai fazer 6 anos que eu estou ali dentro, eu vi a empresa crescer, passar de 40 pessoas no Brasil para 1.000 pessoas na América Latina, virar unicórnio aí ano passado. Então, na minha trajetória se confunde um pouco com a trajetória da empresa como um todo. E ali dentro, por ter formação na área de humanas, geralmente, até uma curiosidade que eu vim percebendo no mercado, geralmente quem era de humanas em 2016, para entrar no mercado de tecnologia, sempre via como porta de entrada as equipes de sucesso do cliente, equipes de suporte, uma maneira para pessoas que não tinham uma fundamentação, conhecimento em tecnologia, para conseguir entrar dentro desse meio. E foi exatamente o que eu fiz. Então, em 2016, quando eu entrei na empresa, eu entrei dentro da equipe de CS, né, a famosa CS aí, sucesso do cliente, Customer Success. Trabalhei com suporte por 2 anos e eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de questionar as coisas. Então, se via um projeto para a gente, eu perguntava o porquê, o que estava acontecendo por ali. E aí, alguns líderes foram vendo, né, essa habilidade, essa capacidade e essa personalidade. Né? Eu gosto de tratar como personalidade. O pesquisador tem uma personalidade comum entre eles.
E aí, em 2018, né, com o crescimento da empresa, que já estava iniciando aí um desenvolvimento bem forte, foi criada a equipe de research. Naquela época, a gente estava olhando muito para mercado americano. Não tinha esse boom de UX que a gente tem hoje. Parece estranho falar isso, porque foi em 2018, né, poucos anos atrás, mas era outro cenário, totalmente diferente. Então, tudo isso que a gente está vivendo, falando de experiência do usuário, design, research ops, que é o papo de hoje, já a gente fala sobre, é tudo muito novo, tudo muito recente. Então, naquele momento, a gente olhava muito para empresas americanas, né? A gente trouxe um conceito de product research, que inclusive ainda existe em algumas empresas, mas não atrelado a UX. Naquela época não era muito difundido. Claro que já existia, tínhamos vários profissionais incríveis aqui no Brasil, mas não era tão difundido como é hoje. Então, teve um processo de seleção rápido, fast food, basicamente, e eu entrei na área de research, representando as demandas do Brasil. Junto comigo entrou o meu head hoje, trabalhando diretamente para a Argentina, e aí a gente deu início à equipe. Hoje a equipe de research da Nuvem Shop é uma equipe autônoma, ela está debaixo ali do C-Level, do líder principal de produto, que também é um cofundador da empresa. Então a gente nutre diferentes áreas, tá? Mas principalmente a área de produto. Basicamente essa é a minha trajetória. Eu não tive essa dor de migrar de uma área para outra, ter que buscar cursos, etc. Foi uma oportunidade que surgiu na empresa, Eu agarrei ela e consegui entrar. Inclusive, fica a minha primeira dica, Geralmente essas oportunidades estão por aí e a gente tem que ficar atento, dentro da nossa própria empresa mesmo e tentar se portar e se comunicar de uma maneira que as pessoas consigam ver a nossa personalidade e as nossas habilidades. Então você foi aprendendo fazendo. Não foi uma parada que você falou, vou parar, estudar, depois fazer. Não, eu vou estudar e fazer ao mesmo tempo. Aquela famosa frase que a galera diz, trocar a roda com o carro andando. Cara, foi basicamente isso. É muito louco, Porque hoje o mercado está muito aquecido. Arrisco a dizer que se fosse hoje, a empresa não teria tomado essa decisão. Ela buscaria um profissional do mercado com mais capacidade, com mais bagagem, repertório, ainda porque pesquisa é algo que conta muito, conhecimento técnico, de método, enfim. E naquela época eu não tinha, Eu entrei como júnior, tá? Mas foi um investimento da empresa no meu potencial, na minha capacidade. Então foi meio que 50 anos em 5, parafraseando aqui a nossa política brasileira. Em pouquíssimo tempo, assim, a minha curva de aprendizado teve que ser super exponencial. Então foi um momento da minha carreira que eu me enfiava em tudo quanto é curso, consumia muita coisa, Aí, naquela época, o inglês fez um diferencial muito grande para mim. Como eu falei, em 2018, a gente não tinha esses conteúdos em português que a gente tem. A gente não tinha o papo de UX, por exemplo, para consultar, para entender outras realidades, porque essas realidades nem existiam, a maioria delas. Então, muito do conteúdo que a gente tinha era de fora. Então, a gente foi começando assim e deu certo, Acho que a gente olhou bons exemplos lá fora. Cara, que louco, E isso aí que você falou é interessante, A questão do inglês ter sido um diferencial para você. Hoje eu enxergo que é um diferencial para muita gente. Até hoje, tendo esses conteúdos, como aqui o nosso podcast, outros podcasts, conteúdos no YouTube, artigos em Medium, blogs e tudo mais, a gente ainda consome muita coisa de fora, E muita coisa do que a gente aplica aqui são coisas que acontecem lá primeiro. Então, o que eu acredito? Se a gente, para quem tem condições hoje, puder investir no inglês, igual eu voltei a investir no inglês em 2021, final de 2021 voltei a investir nisso, tô até usando todos os dias o Duolingo para praticar um pouquinho ali, nem se for coisas mais simples, mas para ficar mais fresco na minha memória, na minha mente, eu acredito ser muito válido pra gente consumir direto as fontes, Até quando o papo que a gente bateu antes, Pedro, a respeito desse tema que a gente tá gravando hoje aqui pra vocês, você me passou um artigo da gringa pra eu ler, porque não tem muito conteúdo em português sobre esse assunto. Então é algo que a gente tem que consumir de fora. Então, pra quem tá nos ouvindo, se puder, tiver condições, invista no inglês, invista nessa língua, estude isso, porque com certeza é um diferencial e daqui uns dias vai ser meio que quase obrigatório, igual na época que antigamente era um diferencial você saber mexer com o computador. Não sei se você lembra disso, Pedro, que quando eu comecei a estudar informática, o pessoal fala, nossa, isso é um diferencial, você vai conseguir emprego mais rápido. Hoje já nem perguntam se você sabe computador.
Já meio que já está implícito que todo mundo que você contrata para trabalhar em qualquer lugar sabe o mínimo mexer no computador. Claro que com as questões dos smartphones e tudo mais, que facilitou a galera a entrar e mergulhar de vez nesse mundo tecnológico, também ajuda, né? Mas é muito doido. E Pedro, quais que são os maiores desafios que você tem durante um projeto como pesquisador e como que você lida com esses desafios, né? O que você faz para resolvê-los? Olha, Luan, é uma boa pergunta. Eu acho que a minha resposta vai mudando de acordo com o meu ganho de maturidade, com o meu ganho de experiência e bagagem. Como eu sei que teu público é muito diverso, eu vou tentar responder pelas diferentes versões do Pedro pesquisador aqui. Eu acho que no começo, o meu maior desafio era ter bagagem, ganhar repertório, né, saber o técnico, entender como aplicar diferentes métodos, estar mais alinhado com essa demanda. Então, buscando muitos cursos, acho que é super importante, né, a gente ter um repertório mínimo para a gente conseguir escolher, ter a chance de escolher o que a gente vai fazer. Eu acho isso super importante, tá? Buscar conhecimento, buscar fundamento, ler livros, buscar documentações e textos que tenham referência. Eu acho que hoje a gente tem um mundo muito aberto, né? Como você falou, questão da internet e tudo mais, acho que está tudo conectado. Me fez até lembrar uma postagem, um conteúdo que eu vi essa semana que lembra quando a gente tinha que entrar na internet. E hoje a gente já está na internet, a internet está na gente, está dentro de casa, está em todo momento, assim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Buscar referência. Então, tudo bem ler um artigo do Medium, mas será de onde que essa pessoa tirou esse conhecimento? Né? Ela deixou claro que é uma experiência dela ou ela tirou de um livro? Né? Buscar as fontes acho que é super importante. Isso me ajudou muito no início, tá? Para eu não tomar decisões baseadas não só na opinião das pessoas, e sim em teorias e métodos fundamentados. O Pedro, de um pouquinho mais de depois, assim, eu acho que era entender como o meu maior desafio ali, depois de um ano dentro da área de research, mais ou menos, eu acho que era entender diferentes realidades de pesquisa aqui no Brasil. Então foi um momento que eu abri muito o meu conhecimento para buscar entender como que outras empresas estavam fazendo pesquisa, como que eles estavam organizados, etc. E o Pedro de hoje, eu acho que o Pedro de hoje está muito preocupado com o processo de pesquisa da maneira que ele tem que ser feito. Geralmente, as pessoas entendem pesquisa como, vou a campo, faço perguntas, analiso resultados, gero um relatório, entrego. Acho que se você está escutando aqui, se acredita que seja assim, eu estou aqui para mudar um pouco essa visão. Na minha concepção e na concepção da nossa equipe, hoje ali na Nuvem Shop, uma boa pesquisa é aquela pesquisa que gera impacto. E aí o impacto pode ser tanto, vou dar um exemplo, tá? Não é só isso, mas pode ser tanto criar uma nova funcionalidade no produto X, quanto despriorizar a criação de uma funcionalidade no produto X. Não é só esse lado de criar, de melhorar. Pode ser de não criar também, está tudo certo. Na minha trajetória, eu já participei sem querer, né? Não foi esse o objetivo foi entender os usuários, entender os clientes ali. Depois a nossa recomendação virou essa que eu vou falar, mas eu participei de, no mínimo, 3 despriorizações de funcionalidades, que já estavam quase para sair assim, né? A gente conseguiu parar a bola e falar, ó, se a gente quiser ir por esse caminho, a gente tem que colocar o triplo de esforço, porque já tem muita gente fazendo melhor. A gente quer colocar esse triplo de esforço, ou a gente vai apostar em outra estratégia? E foi tranquilo quando você falou para as pessoas com base nas pesquisas, olha, se a gente fizer isso aqui, não vai dar bom. Como que o outro lado enxerga isso, né? Porque uma coisa é igual você falou, a galera acredita muito nessa questão de, vou fazer uma pesquisa para validar o que eu quero colocar na rua. E geralmente não vai com o pensamento, pode ser que eu valide que não vai funcionar. Geralmente ela quer só validar o positivo. Não o negativo. Negativo no sentido assim, de não colocar na rua, porque também é um impacto positivo, que descobriu que não funciona, vai economizar grana. Mas como que é o outro lado? Como que foi essa tua experiência? Eu achei curioso isso você falar, até mesmo para as pessoas entenderem, né? E não ficar com medo de mostrar que aquilo não vai dar certo e mostrar através dos dados. Olha, esse caminho, de acordo com a pesquisa, não vai ser saudável. É isso. Vou tentar responder aqui quebrando em partes, tá? É uma ótima pergunta, inclusive. Primeiro de tudo, né? Essa questão do validar, da validação. Minha primeira dica
é tentar quebrar um pouco esse termo. Acho que a gente pode substituir ele por testar, avaliar, validar e invalidar, deixar isso muito claro. E é uma mudança cultural que é um desafio não só do pesquisador, né, do UX Researcher, mas de todo mundo ali do capítulo, do time de UX. Tem muito conteúdo sobre isso, inclusive tem algumas coisas que eu já gerei sobre essa provocação. Agora, respondendo diretamente sua pergunta, não foi fácil, nunca é fácil você virar para alguém que estava construindo alguma coisa ou que já tinha planejado e falar, cara, desculpa, se você quiser seguir com isso, tem que ter esse ponto de atenção. E é um ponto de atenção grande, né? Você topa seguir? Você quer investir nisso mesmo assim? Então é difícil, né, você comunicar. E isso me traz, né, já voltando para a nossa macro pergunta, que é o maior desafio, que hoje é o meu maior desafio, que é esse relacionamento com stakeholders, né, com as pessoas interessadas. E me traz também a um ponto que eu sempre costumo dizer nas aulas e papos, mentorias, que geralmente a gente lida habilidades de comunicação como as famosas soft skills, né, habilidades pessoais, habilidades da vida. E eu arrisco a dizer assim que para quem trabalha com pesquisa, comunicação não é uma soft skill. Comunicação é uma habilidade técnica, sabe? A gente precisa entender e estudar sobre comunicação. Não é uma tarefa só técnica de pesquisar, analisar e reportar. Não, eu preciso de causar mudança, eu preciso de entender como que eu vou gerar impacto. E geralmente o impacto vem com muito trabalho de negociação com os stakeholders, vem com muito trabalho de comunicação. Então não é só gerar uma apresentação, um PDF, um doc, compartilhar e tchau. Não é isso. Tem o depois. Por isso que existem as etapas de ideação, os workshops da vida, etc. Então, para mim, hoje, meu maior desafio é estudar comunicação na fórmula mais pura dela, assim. Então, entender algumas definições que podem me ajudar, né, a conseguir negociar melhor ali um resultado de pesquisa. E eu acredito que seja um estágio bem avançado. Uma dor aí que vem junto com maturidade. Como a gente se relaciona melhor com os stakeholders, que inclusive são os clientes do pesquisador, né? A gente está gerando ali aquela pesquisa para determinados stakeholders. Então, o meu cliente, dentro desse processo, é o stakeholder que solicitou aquela pesquisa ou que vai ter alguma atuação com aquela pesquisa. Então, esse é o meu maior desafio hoje. Entender como que a gente consegue impactar a empresa de uma maneira eficiente e gerando mudança, levando em conta que, puxando aqui o que eu já falei, pode ser uma mudança para criar, pode ser uma mudança para deixar de criar. Acho que é isso. Cara, que doideira, né? Esse lance que você falou aí a respeito da comunicação, então seria uma soft skill que não tem como tirar fora, né? E você falou, pô, ela é tanto uma soft skill como uma hard skill, porque é algo que tem que estar na pessoa que quer trabalhar como pesquisador. Porque senão não funciona, né? Você tem que se comunicar ali o tempo todo, até a questão da persuasão, né? Porque você tem que persuadir a outra pessoa mesmo estando embasado em dados. Não tem como fugir disso, né? É isso, Luan. Eu acho que assim, se a pessoa quiser se destacar hoje, e aí já vem com o meu conhecimento de mercado, até por estar à frente da Observe, que é a conferência de pesquisa de experiência aqui no Brasil, né, de UX Research, o mercado quer esse tipo de profissional. Né? O mercado quer, pelo menos as empresas assim que apostam muito em tecnologia e enxergam já o valor, querem esse profissional questionador. É importantíssimo colocar um disclaimer aqui também, um ponto de atenção, de que muitas empresas, a grande maioria, nem sabe o que é UX, tá? Então, se você que estiver escutando aqui, está numa empresa que você não sente que valoriza muito a área, você tem que ter uma estratégia para conseguir chegar nesse nível de questionar. Talvez se você questionar agora, vai ser um tiro no pé, certo? Então a gente tem que ir aos poucos, né? Eu não comecei a questionar com essa habilidade de negociação desde o início, né? A gente tem que criar um plano estratégico para a gente, enquanto profissional, dentro da empresa, porque a empresa pode ter um nível de maturidade 1 em experiência do usuário e outra empresa pode ter um nível de maturidade 8, né? Que não questiona determinadas coisas. Então, temos que lembrar disso, né? A maior parte das empresas nem sabe o que é o X, ou acham que o X é só, sei lá, criar uma telinha, né? Como a gente sempre fala por aí. E a gente tem que se posicionar, né? Tem que ter estratégia. Não dá para chegar também empurrando a porta.
Essa é a minha visão. Mas você tá certo, cara. Eu penso assim também, porque eu sempre comento sobre isso, principalmente por eu morar aqui no interior de São Paulo. Eu moro numa cidade que se chama José Bonifácio, tem menos de 40 mil habitantes. Então pensa, aqui as empresas daqui, se você chegar a falar o X, a pessoa não vai nem saber o que é, sabe? Por questão cultural, cara. E é isso. Então se você tem um puta desafio, eu tenho também um puta desafio, em mostrar para as pessoas aqui da cidade. Até que foi um dos pontos que em 2020 eu entrei pro XDA para fazer parte, porque a minha ideia era o quê? Começar a ir nas empresas, tanto da minha cidade aqui, quanto da região aqui, que é a cidade mais próxima que tem o capítulo ali, é o São José do Rio Preto. Começar a ir lá nas empresas, dar palestra, até fui em uma, e depois, como infelizmente começou a pandemia, né? Não deu mais. Mas a ideia é essa, sabe? De divulgar, difundir isso, essa cultura de design localmente, para que as empresas começam a entender e, de certa forma, vão melhorar os produtos e serviços que essas empresas acabam oferecendo, né? E a questão de escalar pesquisa nas empresas, Pedro, a gente ouve muito esse lance de tem que escalar um produto, tem que escalar o time, agora a questão de tem que escalar a pesquisa. Qual que é a sua opinião a respeito disso daí? Bom, Luan, esse é um ponto muito polêmico hoje. Se vocês jogarem palavra-chave aí no Google como democratização de pesquisa, das funções, né, de pesquisa dentro de uma empresa, vocês vão ver o lado A, o lado B, o lado C, profissionais defendendo A, profissionais defendendo B, profissionais defendendo C. Daria um episódio só de podcast sobre isso, inclusive. Vou até fazer o convite aqui, vou provocar a tua audiência. Se vocês curtirem esse tema, quiserem ouvir mais, falem aí pro Luan, comentem, né, tragam aí a demanda, que aí a gente pode voltar ou trazer um outro pesquisador para dar opinião, enfim, é algo super interessante. Mas, via de regra, eu vejo com muito bons olhos, tá? Pensando no ponto de vista de que a gente não consegue dar conta de tudo. Quanto mais iniciativas embasadas de pesquisa, melhor para a gente tomar decisões nas nossas atividades. Perceba que eu falei, quanto mais decisões embasadas. Eu não estou falando só de quantidade, tá? Tem que ser uma quantidade com qualidade. Não, a gente não pode fazer pesquisa por fazer. Não é abrir um formulário. Até porque não é só abrir um formulário. Tem muita pesquisa sendo rodada errada por aí, sem atenção a elementos básicos, tá? Mas o que eu estava falando? Sobre escala. Vejo com bons olhos, acho que é importante, mas aí tem os pontos polêmicos que eu falei. Eu vou trazer um para a roda. Como que fica a profissão de researcher se eu estou treinando qualquer pessoa para fazer pesquisa? Aí já é um lado egocêntrico do pesquisador pensando, tá? Essa é uma linha de pensamento. Então, se eu estou treinando outras pessoas para pesquisarem no mesmo nível que eu, como que vai ficar minha profissão? Tem esse lado, tem esse questionamento, e é um questionamento válido. Como que a gente consegue continuar gerando valor disso? Não é o lado que eu costumo olhar e que eu costumo defender, tá? Eu acredito que o pesquisador ou a pesquisadora tenha muito mais repertório do que uma pessoa que faz pesquisa, e aí eu divido as duas, o pesquisador e pessoa que faz pesquisa. E ele tá ali justamente para descomplicar, destravar aquele profissional, né? Dando uma consultoria, trocando alguma ideia, né, tentando mostrar para ele que o que ele fez está errado, ou que o que ele fez está certo, e por aí vai. Então hoje, se a gente for olhar o cenário, vamos olhar o hoje, tá? A gente vê empresas que têm equipes de research, vamos lá, desde empresas que têm 10 pesquisadores, né, e que são outliers, não são a maioria, estão bem longe disso, mas a gente tem empresas que têm um pesquisador, 2, 3, 4, 5, né, em média aí, pelo que eu consigo perceber, são 4, 5. Né? Nas empresas grandes, tá? Trazendo de novo, dado que a maioria esmagadora das empresas nem sabe o que é o X, então não vai ter ninguém, tá? Então, para mim, assim, quanto mais a gente munir os atores, outros profissionais com conhecimento de pesquisa, melhor, tá? Desde que seja com embasamento, com fundamento, que não seja algo solto. Faz aí, vai conversar com o cliente, não é isso, né? Não é vai lá conversar com o cliente, não é vai lá, abre um formulário aí e pergunta para ele o que é que ele quer, não é isso. É a gente conseguir ancorar a qualidade e conseguir escalar essa qualidade, o que é um grandioso desafio, assim. Não preciso nem te falar, porque com certeza não vai ser perfeito em nenhum lugar. Por mais que você tenha bons processos, vai ter um profissional, seja um designer, um product manager, gerente de produto, que vai fazer errado. E aí a gente tem que criar processos para garantir que seja o menos errado possível. A gente já muda a visão. Então eu vejo com bons olhos, tá? A escala. E isso traz até para o tópico, né, de Research Ops, mas deixo contigo aí.
Eu ia te perguntar exatamente isso. É daí que surge essa questão do Research Ops, porque a gente sabe que tem outras profissões que já utilizam disso, né? Outros tipos de profissionais, como DevOps, o próprio design tem a questão do Design Ops. Então, assim, a gente vê que essa questão de, apesar de ter o Ops na frente, que é operações, não é só operações, é enxergar e ter uma visão macro da parada, né? E até micro também, né? Você tem uma visão mais macro e depois você vai dando zoom ali naquilo que é necessário para que os profissionais possam trabalhar de forma mais fluida. Digamos que seria quase que um líder ali da galera, né? Mas tem o líder, acredito, de Research Ops, né? Deve ter um líder específico para isso também, porque começa a ter vários profissionais, tem que ter outras pessoas para que possam ajudar os processos dos processos, digamos assim. Cara, falando um pouquinho sobre Research Ops, é interessante isso que você falou no início, porque geralmente as pessoas, a gente fica muito na nossa bolha, né? De UX, seguindo pessoas de UX, seguindo empresas que falam sobre o X, mas essa parte de operações está em outras áreas, né, como você falou, né, a área de desenvolvimento com DevOps, a área de marketing com Marketing Ops. Então, diria que é uma evidência de que é uma área que está dando certo. Então, acho que à medida que a gente vai colocando Ops na frente, é uma evidência de que aquela área está sendo reconhecida pelo mercado de alguma maneira. Tá? Eu gosto de usar essa comparação. Da mesma forma ali como veio o Design Ops, da mesma forma como veio desenvolver a parte de desenvolvimento, né? E agora o Research Ops. Trazendo uma definição aqui da Nielsen Norman Group, só para a gente começar a conversar com bastante embasamento, Research Ops é a orquestração e otimização de pessoas, processos e habilidades para ampliar o valor e impacto da pesquisa na empresa. Então, percebam que a gente está falando aqui, ampliar valor e gerar mais impacto. Como que a gente amplia valor e gera mais impacto? Com várias frentes. Agora, o coração de Research Ops basicamente é deixar tudo mais eficiente. E aí você pode atrelar eficiência a processo, a tempo, quanto dinheiro. Acho que são as duas variáveis aí principais quando a gente pensa em eficiência. Então, como que eu deixo a minha operação de pesquisa rodando? E aí você pode começar a pensar na sua cabeça, já que é um podcast e não tem vídeo, mas vai pensando em uma engrenagem. Vai pensando em várias engrenagens se conectando. Como que eu deixo essas engrenagens rodando sem parar, sem que uma pare? Ou sem precisar de colocar um óleo nessa engrenagem toda hora? Então, Research Ops é basicamente isso. Como que eu garanto que as pesquisas que eu faço, as pessoas que fazem pesquisa, consigam gerar valor, trazer impacto num bom tempo, num tempo aceitável, com o menor tempo possível, gastando menos. E aí vocês devem estar pensando, tá falando de gastar menos, ele está falando de bonificação de pesquisa. Não só isso. Vou trazer um exemplo aqui, que aí eu já quero entrar até nos 6 pilares de Research Ops, mas vamos pegar um exemplo aqui. Luan, você fez uma pesquisa para entender pontos de dor de um segmento X de clientes. Tá? Você quer saber quais são as principais dores ali em determinado recorte de uma jornada. Tá? Você fez essa pesquisa, fez muito bem essa pesquisa, porque você sabe muito de pesquisa, beleza, colocou o método correto e tudo mais. Você compartilhou com o seu time. No seu time tem 3 pessoas. Acabou a história aí. Você não comunicou essa pesquisa, você não disponibilizou para mais gente. E o que aconteceu? Depois de um mês que você fez essa pesquisa, você saiu da empresa. E essa pesquisa ficou no seu Drive, no seu Dropbox, onde seja. Entrou uma outra pessoa no seu lugar. Essa pessoa viu a mesma necessidade de fazer a mesma pesquisa. Pontos de dores do segmento X, de um recorte específico de uma jornada. Essa pessoa refez a pesquisa, aplicou os mesmos métodos e tudo mais. Beleza, ela compartilhou com o time dela. Então, entende que custo não está atrelado somente ali à bonificação? A gente está lidando com tempo e dinheiro para empresa privada, pública também, mas tempo é dinheiro, e ponto final. Aí a questão que você falou sobre comunicação. Se tivesse tido uma comunicação clara, porque às vezes quando a gente fala em comunicação, as pessoas pensam que é só falar, mas não é falar. É entender se a pessoa que está nos ouvindo entendeu o que você está comunicando. Comunicar não é só falar, é deixar claro o que você quer dizer com aquilo que você está dizendo. Exatamente. Agora é o seguinte, Luan, vou continuar te usando como exemplo aqui, tá? Eu posso afirmar que o Luan errou ao não compartilhar essa pesquisa, sendo que não existia processo para isso? Pode ser que sim. Se eu esperasse uma proatividade dele, eu posso falar, putz, ele errou. Agora, não existe processo. Não existe o famoso repositório. Não existe um lugar onde eu consiga comunicar isso. Não existe um canal no Slack que seja. Será que ele errou assim?
Então, o Research Ops vem para tirar esses possíveis erros, né? Deixar tudo mais fluido. E aí já vou pincelar aqui os 6 pilares, porque operações de pesquisa, né, que é Research Ops, vocês vão perceber que o Ops, o operacional, está só no nome. Gosto de falar que o profissional de Research Ops, ele é uma das pessoas mais estratégicas dentro da equipe de Research, porque tem que ser um profissional ou uma equipe, como é o caso de algumas empresas que têm equipes de Research Ops, que vão olhar de cima, né? Que vão ter a famosa visão sistêmica. Não podem ser profissionais que tenham habilidades somente operacionais, que consigam criar muito bem uma planilha. Tem que ser um profissional que consiga ter uma visão sistêmica e saber onde investir esforço, tá? Então, por isso que eu enxergo que o profissional de Research Ops ele tem que manjar de estratégia, tem que manjar de comunicação, tem que ser uma pessoa organizada, ok? Tem que ser uma pessoa metódica, ok. Né? Mas essas coisas aí para mim contam mais. E aí eu queria entrar nos 6 pilares. Vamos lá então. Já falei 2 vezes, agora eu falo. A gente tem o pilar que a gente chama de governança. A gente tem um pilar que chama de conhecimento ou gestão do conhecimento. O terceiro seriam ferramentas. O quarto seria competências, né? Eu gosto de traduzir como educação, competências e educação. O quinto seria como que a gente socializa o valor, né, de research, como que a gente defende research na empresa. E o sexto seria participantes, tá? Gestão de participantes. Começando a falar sobre participantes, que é o que está na cara de todo mundo assim, que eu já falo que vocês já viram que Research Ops não é só gestão de participantes, né? Como muita gente acha. Então, vou contratar um Research Ops para me ajudar a recrutar. Não é o papel do Research Ops. Pode ser também, né? Dentro da tua realidade, desde que você deixe alinhado com essa pessoa que ela vai ter que fazer essa função. Agora, não é só essa função, ou não deve ser só essa função. Bom, a gente entra no pilar de participantes. O que isso quer dizer? Quer dizer criar e estruturar processos para que o processo de recrutamento de usuários seja mais facilitado, seja mais fácil, né? Então, o Luan teve que falar com 10 usuários para aquela pesquisa dele. Quanto tempo que o Luan investiu tendo que encontrar esses 10 usuários? Vamos tentar encurtar esse tempo. Como que a gente pode fazer isso? Vou dar um exemplo. Integrando uma base de dados com a empresa inteira, conectando com o CRM da galera comercial, por exemplo. Então, tem muitos projetos que podem ser feitos aqui que vão ter impacto em várias áreas. Você já sofreu essa dor alguma vez, Luan, ou não? De encontrar participante assim? A gente sempre sofre, né? Teve uma pesquisa que a gente foi fazer o ano passado, em 2021, e a gente precisava fazer com clientes mesmo. Infelizmente, não foi possível por conta de... Às vezes o cliente não vai estar disponível e por a gente ser uma consultoria é mais complicado ainda, porque são clientes, são empresas, ou seja, é B2B, é mais difícil ainda você ter esse contato com os clientes, então não é uma parada fácil de fazer. Eu acredito que tendo essa questão aí do Research Ops, olhando para isso, ele vai buscar maneiras, né, como você falou, e estratégias. Pô, a gente precisa, como que a gente faz? Né, vai ter um contato ali com a equipe de CS para poder estar mais próximo do cliente, porque a gente precisa fazer essa pesquisa com o cliente, e é B2B, e a gente sabe que o cliente também tem as correrias dele para poder entregar os produtos e serviços que eles têm lá para produzir e tudo mais. Então, eu acredito também que essa parte aí de pessoas, igual você está falando, também tem esse como, né? Como fazer isso, né? De que forma você faz? Você olha para isso, faz um como e deixa que as outras pessoas, os outros profissionais de research façam a pesquisa porque já tem um processo estruturado ali. E assim, Pedro, só para te questionar sobre isso é cravado em pedra ou é uma parada que você cria esse processo, mas ele é flexível de acordo também com o momento, né? Porque às vezes a gente fala de processo, às vezes as pessoas pensam, pô, vai engessar tudo, tem que ser assim, que se não for assim a gente não faz nada. E aí acaba criando aquelas empresas ou até mesmo uma área que é totalmente engessada. E eu já escutei de outros profissionais, designers assim, falando que trabalhou em empresas que para você solicitar uma caneta, você tinha que abrir uma tarefa, uma task para pedir uma caneta, para aprovar a caneta, para você ter uma caneta para você trabalhar, cara. E assim, eu acho que isso fica muito, muito chato falar a palavra já de forma correta para se trabalhar. Um profissional não quer ter que esperar 2, 3 dias para aprovar uma caneta que custa às vezes R$1, sabe? Pela empresa, porque criou um processo e aquele processo não pode ser flexível, tem que ser engessado, sabe? Então esse é meu questionamento. Faz sentido ou não? Tem que ser engessado mesmo porque senão dá algum problema, sei lá. Tá bom. Vamos desmistificar processo, então. Um bom processo te traz eficiência, certo? Se você tem que esperar 3 dias por uma caneta, será que isso é eficiente? Me questiono, né? Normalmente a primeira coisa que vem na minha cabeça é não, né? É chato.
burocrático, enfim. Então, ter esse processo determinado é justamente para evitar esse tipo de coisa. Eu acho que quando a gente pensa em processo, eu não, enfim, já tirei esse conceito da minha cabeça, mas a maioria das pessoas pensa em processo como um grande fluxograma, várias etapas, pedir aprovações, etc. Não é isso, não é só isso, né? Em Research Ops ele vem para tentar descomplicar o caminho, né? Fazer o meio de campo. Então, como eu estava falando, né? Participantes, a gente tem tanto a parte de recrutamento, aí sim entra a questão de bonificação, né? Como que fica essa questão de orçamento. Aí já começa a se questionar, putz, será que para toda pesquisa eu preciso de uma bonificação? Você até falou o caso de B2B aí. Na minha experiência aqui na Nuvem Shop, a gente já testou bonificação em alguns casos e não funcionou. O próprio usuário nem lembrava da bonificação, porque para ele, sendo B2B, o que conta mais é a reunião que ele vai fazer com a plataforma dele. É a troca que ele vai ter ali com o pesquisador para um produto que ele está usando. Então, varia, né? E aí já casa mais com a sua pergunta também. Além de não ser algo engessado, o que funciona hoje na Nuvem Shop pode não funcionar na sua empresa, né? E o que funciona na sua empresa pode não funcionar aqui. Então, o que a gente tem que olhar são bons exemplos para a gente adaptar. É um negócio que eu tomo muito cuidado. Ó, tá aqui, você quer um template? Tá aqui, mas adapta, né? Vê se faz sentido para a tua organização ou não. Então, além disso tudo, tem a parte do que a gente chama de screening, que seria meio que garantir que aquele usuário faz sentido para essa pesquisa. Geralmente isso já é feito, né, pelo próprio pesquisador ali, através de um questionário ou através de ferramentas de agendamento, como Calendly, por exemplo. E o gerenciamento, que eu acho que é exatamente onde eu gosto mais de focar, para mim, na minha visão, onde está o maior desafio, que é o seguinte: como que eu garanto que a pessoa A não foi contatada no mesmo mês por 3 designers diferentes? Famoso CRM, né? Gerenciamento de relacionamento com o cliente. A gente pode chamar relacionamento de cliente com usuário. Então, como que eu garanto que aquele usuário não recebeu 5 questionários na mesma semana? Porque isso impacta na pesquisa, né? Quanto mais questionário ele recebe, mais normal ele vai achando que é receber um questionário e menos ele responde. Menos ele valoriza aquele questionário. Da mesma forma, se ele recebe vários convites para entrevista, para teste de usabilidade, qual seja o método, ele vai deixando de colocar valor nisso. Então, uma pergunta para quem está escutando, pode ser para você também, Luan. Na sua empresa, você consegue ter visibilidade de quantas vezes um usuário trouxe dados para você? Seja um questionário, uma pesquisa, um teste de usabilidade, o que seja. Existe isso integrado? E aí vocês vão perceber que não é um trabalho só dentro de research. Aqui a gente já vai colaborar com suporte, aqui a gente já vai colaborar com a área comercial, aqui a gente já vai colaborar com a área de marketing, que traz leads. Então entendam que não é algo operacional, tem que ser uma pessoa que consiga permear essas áreas. Então esse é o nível avançado de Research Ops que eu gosto de trazer. Vamos continuar aqui sobre governança, né? Que seria o nosso próximo tópico. Governança, vamos falar aqui o português bem claro, né? Trazendo para a nossa realidade. Garantir que a gente esteja adequado com a LGPD. Vamos falar assim, acho que é o básico que a gente tem que garantir, né? Como que a gente consegue fazer com que nossas pesquisas estejam jogando junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui, algumas pessoas que podem estar escutando agora podem estar virando os olhos para cima. Ah, meu Deus, LGPD, a equipe legal, jurídica, fala pra gente fazer um monte de coisa. Pô, não é muita coisa assim, sabe? Tipo, a gente tem que pensar, a LGPD veio para quê? Né? Qual o objetivo? Para garantir que os meus dados, né, ou para tentar o mínimo possível que ocorra, sei lá, um vazamento de dados, que eu tenha domínio sobre os meus dados, que eu escolha compartilhar os meus dados. Então, é bom pra gente? Tem que ser bom pro nosso usuário também. Então, a gente tem que colocar métodos, né, algumas coisinhas ali, uns checkboxes a mais, um discurso a mais na gravação da entrevista, o que seja, e que tá tudo bem. Ela não veio para jogar contra, ela veio para jogar junto. Eu gosto de falar sempre. Claro que tudo que é mudança, né, a maioria das pessoas tem resistência. Mas eu posso falar que não mudou muita coisa da minha atuação como pesquisador LGPD. Mudou alguns detalhes ali, eu tive que ter mais atenção, mas não mudou muita coisa, sendo muito sincero. E além da LGPD, a gente tem a questão do consentimento,
né, que é primordial a gente pedir, como que a gente gerencia esse consentimento. Então, vou pegar uma pergunta aqui que geralmente nas minhas trocas com a equipe legal a gente sempre fala. E não sei se vocês já viram quais são as possibilidades de multa da LGPD. Se você nunca viu ainda, entra no Google, pesquisa multas LGPD. Vocês vão ver ali que é melhor vocês fazerem isso do que correr o risco, tá? Mas se um cliente fez uma entrevista em profundidade com um cliente, ele autorizou, mas passou 2 semanas e ele me mandou mensagem falando: cara, eu desautorizo, não quero mais, pode excluir? Posso, a gente tem que excluir. Agora, como que eu consigo provar, evidenciar que eu excluí, de fato? Para que não tenha nenhum problema. Como que é esse processo? Ele manda e-mail para o suporte aciona research aciona legal e legal apaga. Onde que está essa gravação? Como que funciona? Então percebam de novo que é processo, operação, visão sistêmica das áreas, entender como que cada coisa se conecta. Então não é pode ser visto como um detalhe, mas que faz toda a mudança, né? Você já viu, Luan, as multas de LGPD ou não? Já, são multas muito altas, cara, sim. E como você tá falando aí dessas questões dos processos, você falou assim, pode ser detalhes. Cara, eu não enxergo como detalhes, porque assim, uma empresa talvez menor ali, sei lá, de 10 colaboradores ou 20 colaboradores, talvez que uma empresa menor, talvez não tenha tanto impacto não ter tantos processos assim. Mas na hora que a empresa começa a crescer, sabe, tipo, e você não tem isso estruturado, a dor para organizar tudo isso, ela é muito maior, sabe? Hoje na Accurate a gente tem um time de designers que é pequeno, ali é enxuto, né? Porque começou a ser construído há 2 anos atrás. Então a gente não tem um monte de processo que estamos criando, estamos organizando e estruturando muita coisa. Já existe uma dor nisso, por não ter muitos processos que ainda não existem, já existe uma dor. Eu fico imaginando se tivesse, sei lá, 50 designers sem esses processos estruturados. Seria uma loucura, cara, você surta, entendeu? Então, como líder hoje, tendo esse papel, cara, é super importante. Eu não vejo mais como só um detalhe, sabe? Eu vejo como uma engrenagem mesmo, como você falou, que é necessário para que as coisas funcionem. É aquela velho ditado que fala, é um monte de filho sem pai se você deixar sem processo, assim, igual você falou. Pô, quem que é o responsável por garantir que a pessoa que pediu que quer que exclua os dados, exclua os dados? Quem que é o responsável, né? Por onde passa? Como que chega pra pessoa no final? Você vai mandar uma carta? Vai mandar um e-mail realmente? Como que é esse e-mail? Quem que escreve esse e-mail? Quem que manda esse e-mail? O que vai ter no corpo do e-mail? Cara, isso só o pedido pra excluir os dados de uma pesquisa. Olha o tanto de pergunta que tem que ser feita e o tanto de resposta que é necessário. Depois que isso tá rodando, é simples. Então, às vezes até pro podcast, né, a galera às vezes que não tem noção, e também antes, quando eu não gravava, também não tinha noção, pensava que era só ligar um microfone e sair gravando. Mas hoje eu tenho praticamente vários processos mapeados, assim, do que eu tenho que fazer para gravar um episódio. Cara, são vários detalhes, vários processos, várias coisas que eu tenho que fazer, agendamento, sabe? Então, não é só ligar um microfone. Parece que é simples depois que tá rodando. Mas antes de rodar, você tem várias perguntas que é necessário ser feitas. Então, tudo isso que você tá explicando, Pedro, eu vejo como algo que é necessário mesmo, sabe? E eu acredito que é importante as pessoas que estão começando a ter times de research, assim, agora nas empresas, mesmo que ainda não tenha uma pessoa responsável por Research Ops, possa começar já a pensar sobre isso e começar de alguma forma a implantar, cara, porque depois que cresce, tentar organizar depois que tá grande, a dor e o custo é muito maior. Pelo menos essa é a visão que eu tenho hoje em dia, sabe? Compartilho super na sua visão. Fiquei feliz com o que você falou no último aí, que acho que quem está começando agora, né, até com a equipe de design, também para olhar com isso, né, tem mais chance de fazer bonito, né, de não ter essa dor depois, quando já estiver grande. Então, fechamos aí o tópico de governança, né? Claro, gente, por favor, busquem mais informações sobre, mais práticas, tem muita coisa na internet. Vou pedir para o Luan também compartilhar alguns links aqui com vocês depois. Mas vamos seguir para o conhecimento, né? Gestão de conhecimento. E aí, enfim, também daria só um episódio falando de gestão do conhecimento aqui. Não sei se vocês sabem, mas existem cursos de graduação, mestrados, doutorados em gestão do conhecimento. Para vocês terem noção de que não é uma coisinha, né? É uma área gigantesca. E aí, como que a gente aplica isso a research? Aqui a gente lida com algumas questões. Por exemplo, como que a gente coleta, compartilha e comunica os insights de research. Talvez se na empresa do Luan, na que eu criei aqui, na experiência que eu criei, no meu exemplo, talvez se o Luan tivesse processos
de gestão do conhecimento, a pessoa que substituiu ele na empresa não teria que refazer aquela pesquisa. Já saberia que tinha feito alguma coisa ali, já tinha algum dado. Então aqui em Knowledge, né, em conhecimento, a gente trabalha bastante com essa questão, né? Como que a gente garante que o conhecimento que eu gero, os insights que eu consigo captar, os dados que eu consegui coletar, sejam compartilhados com as pessoas corretas. A gente fala assim, como que a gente deixa isso aberto? Também não é deixar aberto, né? Eu acho que depende da cultura da empresa. Se é uma empresa grande, por exemplo, tem empresas que têm processos e delimitações muito claras, como bancos, por exemplo. Quem trabalha em banco sabe o que eu estou falando, né? Não é tudo que você pode ter acesso, né? No meu caso, eu estou numa empresa hoje que eu tenho transparência de tudo. Faz parte não só da cultura da empresa, como não existe nenhuma barreira jurídica relacionada a isso. Então, na minha empresa, qualquer um pode acessar um repositório de insights, por exemplo. Pode acessar uma pesquisa que a gente faz e a gente comunica isso, inclusive. Então, eu gosto de falar como que as pessoas certas, as pessoas que podem usar aquele dado, vão ter acesso a esse dado. Podem ter N práticas, né? Você pode criar um repositório de insights, você pode criar um repositório, um catálogo de pesquisas, pode funcionar para a sua realidade. Você pode criar algo relacionado ao que ficou muito famoso aí na comunidade até hoje, que é o Atomic Research, né, que é você quebrar sua pesquisa em pequenos achados, né, pequenos descobrimentos, insights, e facilitar com que isso funcione. Agora, o principal aqui em conhecimento, nesse pilar de conhecimento, é não só organizar o conhecimento, mas para quem eu estou gerando o meu conhecimento. Tudo muda. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa para você, Luan, que é líder de design, eu vou comunicar da forma X. Posso abrir um FigJam ali e colocar os meus resultados. Está tudo certo. Agora, se eu estou comunicando para a galera de marketing, eu vou adaptar, vou criar um PPT, vou criar uma apresentação, que é onde a galera mais está, né? Onde fica mais fácil para eles consumirem. Então, esse tipo de questionamento também entra aqui em Knowledge. Passando um pouquinho para ferramentas, que é o nosso próximo pilar, o quarto pilar que eu estou trazendo para vocês. O próprio nome já diz, né? Como que a gente garante que a caixa de ferramentas para que as pesquisas aconteçam seja a melhor, ou a melhor para o momento, né, que a gente está, porque as ferramentas vão mudando. Hoje eu estou usando uma ferramenta X para me ajudar a transcrever a entrevista, já surgiu uma outra melhor e a gente pode mudar, não tem problema nenhum, desde que tenha retorno, né, desde que eu consiga justificar bem essa mudança. Agora, quem que é o owner dessas ferramentas? Né, como que eu compartilho isso? Como que a ferramenta X que eu uso para transcrever minhas entrevistas se conecta com a ferramenta que eu já tenho? Né? Como que fica essa integração? Como que eu deixo os processos mais rápidos? Será que realmente todo mundo precisa de criar um login nessa ferramenta para ver um vídeo X? Como que eu deixo isso mais rápido? Como que eu deixo os espaços de trabalho mais conectados? Então aí a gente vê essa questão aqui, né, de ferramentas. Você tem algum caso de ferramenta para contar, Luan? Que você já teve algum problema, não sabia a quem recorrer, não tinha um responsável, você teve que se virar nos 30, por exemplo? Olha, como eu trabalhei muito tempo, assim, nas outras empresas que eu passei, era praticamente o único designer, assim, em várias empresas que eu trampei, era o famoso eu keep. Então, sempre que eu tinha um problema, às vezes conversava direto com o dono da empresa ali, entendeu? Com o diretor, algo do tipo. No nosso time, a gente teve problemas com ferramentas, aí como já tava eu como um papel de líder, eu corri atrás pela galera, sabe? Então, eu falo que hoje eu sou o que eu não tive e gostaria de ter tido quando eu trabalhei nas outras empresas, que é a questão de ter um líder ali que corre atrás pelo time para resolver alguns problemas que acontecem. A gente teve problema, por exemplo, com o XD. A gente usava o XD antes para fazer os protótipos lá. E o XD tava dando problema, link fora do ar para o pessoal ver os protótipos, os clientes e tudo mais, e a gente teve que fazer a migração para o Figma. Então eu tive que correr atrás de tudo isso daí que você comentou a respeito da ferramenta, né? Poxa, são quantas licenças do Figma? Qual licença que a gente compra? Porque tem 3 tipos de licença lá, a gratuita, a profissional e a business, alguma coisa assim. Qual dessas que vai nos atender? Por que vai nos atender, né? São várias perguntas e questionamentos que eu fui correr atrás e levantar pra gente fazer a migração. E como você falou, não é simplesmente chegar e falar, vamos mudar, cancela os outros e contrata. Cara, não é simples assim como se a gente trabalhasse por conta própria, né? Não é... É uma empresa, então todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que pensar como um todo. E igual você falou, Pedro, não é só ir lá e
cancela a Adobe e contrata o Figma. Não é simples assim. Parece simples, às vezes para quem tá na ponta, né? Às vezes pra galera que tá na ponta, que só vai usar a ferramenta, digamos assim, né? Tipo, pra ser mais simples a nossa fala, parece que é simples, porque ela só vai pegar o login e senha dela e usar a ferramenta. Mas até chegar nisso todo tem um processo ali disso que nós estamos falando, né? Sim, e empresas maiores até têm áreas de segurança que tem que aprovar todas as ferramentas, etc. Essa é uma dor que eu estou passando agora aqui na Nuvem. É uma área recente, né, com o crescimento da empresa, com possíveis riscos. Então, eu já tive ferramenta negada, por exemplo, que não estava alinhada com a LGPD. E a gente não poderia contratar essa ferramenta, por mais que ela fosse incrível, assim. Então, essas coisas têm que acontecer, né? Também é importante se questionar quanto que a nossa ferramenta está comprometida com os dados que passam por ela, né? Por isso que a gente vê em algumas ferramentas de fora, não sei se vocês já perceberam, mas tem um selinho ali no rodapé do site da ferramenta, escrito assim: GDPR compliant, que é GDPR compliant, que essa GDPR é basicamente a LGPD da Europa. Então as ferramentas já estão se posicionando com isso, né? Ó, a minha ferramenta tá tudo certo, você pode contratar porque a gente tá compliant, né? A gente tá ok com essa lei. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E não só isso, né? Se eu gosto muito de falar disso também, que a gente vai ver várias empresas fazendo muito bonito, tem um Notion maravilhoso, tem um Airtable maravilhoso, que são ferramentas, se você não conhece, joga aí no Google, indico pelo menos para conhecer que elas existem, que vai ter sei lá, uma outra ferramenta que nem foi criada ainda, que vai criar e vai virar modinha, muito foda, e você vai querer fazer igual. Eu acho que se você pensar em fazer igual, já está começando errado, tá? Eu acho que a gente tem que ver, na tua realidade, se faz sentido contratar uma ferramenta como o Notion, se faz sentido contratar uma ferramenta como o Airtable, porque dependendo dos casos, um Excel resolve, né? Um Google Sheets resolve e tá tudo certo. Então, basicamente isso. Vamos avançar para o penúltimo pilar aqui, para a gente caminhar para o final do nosso papo, que é competência, né? Como que a gente habilita, educa e faz o onboarding das pessoas que fazem pesquisa, né? Principalmente, aqui acho que existem dois públicos, tanto de researchers, que vão trabalhar com research, com pesquisa o tempo inteiro, quanto de pessoas que fazem pesquisa, que aí podem ser um designer que vai ter que fazer uma pesquisa uma vez a cada trimestre, ou uma vez a cada semestre, ou uma vez por ano, enfim. Temos várias realidades aí nas empresas. Então, como que eu consigo fazer com que quem está chegando na minha equipe de pesquisa consiga ter o conhecimento mínimo, o conhecimento, não vou falar total, porque isso a gente vai tendo durante o processo de trabalho, mas um conhecimento necessário para conseguir começar a atuar. Então, aqui a gente começa a ver, eu vou trazer algumas coisas tangíveis, tá? Aqui a gente já começa a trazer guias, documentações, playbooks, os famosos playbooks, wikis, né, que são intranets, onde tem treinamento, vídeo, enfim, um monte de coisa. Então aqui a gente já começa a ver esse cenário, né? Como que eu estou tratando essa questão. E antes de tratar, a gente precisa de diagnosticar. Quais são os déficits, onde que o time de design está mandando pior hoje. Você está vendo que a galera está fazendo teste de usabilidade de uma maneira não tão boa? Tá vendo que na entrevista eles estão perguntando a solução, né, já trazendo a solução para aquele usuário? Outra evidência que mostra que o papel do Research Ops não é simplesmente montar o guia, né? Ele tem que ter essa noção. Putz, eu estou vendo aqui que está saindo um monte de projeto com relatório muito pobre. Vamos tentar criar alguma coisa aqui, chamar alguém de alguma empresa para trazer um treinamento para a gente, enfim. Então, isso entra no pilar de educação ali, né, que eu gosto de chamar de competência. E, por fim, a gente tem o pilar de defesa, que é um pilar também muito interessante, que é como que a gente define, compartilha e socializa o valor de pesquisa dentro da empresa. E aqui a gente tem várias coisas tangíveis, né? Vou trazer um caso lá da Nuvem Shop, eu quero escutar você também, Luana, na tua empresa e com a tua equipe. Mas lá na Nuvem, por exemplo, a gente tem um canal no Slack que se chama Research, onde a gente sempre convida as pessoas que estão chegando na empresa para entrarem e fazerem parte, não é obrigatório. Já começa por aí, a gente já tentou fazer algo assim, comunicando para todo mundo, mas não é todo mundo que precisa daquele conhecimento, né? Então, a gente convida. E sempre quando a gente está iniciando uma pesquisa ou a gente acabou de entregar algum relatório interessante, por mais que não seja da área, a gente fala, a gente acabou de entregar aqui, né? Dentro desse relatório você vai encontrar dores, ganhos, você vai encontrar XYZ. Nossa, por várias vezes a gente já percebeu que a gente impactou pessoas e áreas que não estavam mapeadas antes no planejamento daquela pesquisa. Então essa é uma questão básica
que já dá para começar a ser implementada, né? Adaptar. Como que é aí, Luan? Vocês têm alguma coisa assim para comunicar? Quem está fazendo o quê? Quem que gerou o conhecimento X, por exemplo? Olha, como lá é uma consultoria, tem um pouco um cenário diferente aí da Nuvem Shopping, que vocês têm os produtos de vocês, né? Vocês atendem um único produto ou vários produtos que atendem a outros clientes. No nosso caso lá, a gente cria os produtos para os clientes, e são vários diferentes, né? Não sei se você já trabalhou em consultoria, é um pouquinho diferente esse cenário. Talvez um pouco mais punk, digamos assim, né? Então, o que eu criei ali com a galera que a gente faz toda semana? A gente chama de design review. Então, a gente tem toda sexta-feira entre a gente, é mais entre o time, não é isso com toda a empresa, né? Entre o time a gente acaba passando ali, o que foi feito na semana, sabe? O pessoal mostra ali, essa semana trabalhei nesse projeto, nisso, tive esse problema e resolvi dessa forma. Eu até vejo como algo da galera ter um compromisso, né? Por a gente estar home office e a gente não fica com aquela coisa no pé e aí, tá trabalhando? Você não... hoje em dia todo mundo é adulto, ninguém precisa ficar perguntando. Mas cria um compromisso ali das pessoas de falar, eu preciso trabalhar durante a semana porque sexta-feira eu tenho que apresentar algo que eu fiz. Ainda que seja, sei lá, só documentei uma pesquisa. Mas você documentou uma pesquisa, como você documentou essa pesquisa? Que jeito você fez? Que jeito que você analisou, né? Porque às vezes o pessoal ainda estava muito preso a essa questão de desenhar a tela, né? Porque às vezes fala, mas eu não vou apresentar a tela. Não precisa apresentar a tela, você trabalhou fazendo alguma coisa. Mostre alguma coisa que você trabalhou, sabe? Então, a gente tem esse ritual que a gente faz ali toda sexta-feira com o pessoal do nosso time. E Pedro, como que o pessoal faz aí, que você deu bastante dicas aí a respeito de Research Ops, como que a galera pode fazer para continuar conectado, buscando mais informação sobre isso? Tem comunidades que o pessoal pode estar participando para aprender mais? Onde que a galera vai buscar mais essas informações? Lógico, além de jogar no Google, mas o Google vai vir muita coisa, né? Então, se você tiver aí dicas para passar para o pessoal buscar mais esse tipo de conhecimento já filtrado por você ser um especialista na área, acho que a galera vai curtir pra caramba isso daí. Show, Luan. O que a gente fez aqui foi dar uma pincelada, né? Sobre os 6 pilares e sobre Research Ops enquanto área. Claro que é um papo assim para horas, tanto que até no MBA agora, né, onde eu sou professor e coordenador, a gente vai ter uma disciplina focada em Research Ops. Então a galera já vai sair com esse conhecimento e sabendo como ter uma equipe de research, como estruturar uma equipe de research mais eficiente, né, com mais eficiência. Então, partindo do pressuposto que estamos alinhados, né, que a gente conseguiu pincelar aqui com vocês, espero que tenha sido interessante. Eu tenho até um dever de casa assim para compartilhar com as pessoas. Pode ser que tenha uma equipe de pesquisa, que não tenha, que faça pesquisa, enfim. Mas eu super indico pegar esses 6 pilares, né? Se vocês jogarem no Google Research Ops, vocês vão ver um fluxograma, né? Um fluxo, um círculo. É exatamente isso que eu estou vendo aqui. Então, vocês vão ver governança, conhecimento, ferramentas, competência, defesa e participantes, que é basicamente o que a gente falou aqui hoje. E o meu dever de casa é fazer um diagnóstico disso, respondendo algumas perguntas. Vou pegar o exemplo de governança, tá? Como que a sua empresa ou a sua equipe está hoje, o que ela tem hoje relacionado à governança? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que vocês estão em vias de fazer ou querem fazer? Segunda pergunta. E terceira pergunta, quais são as dúvidas que vocês têm sobre isso? Acho que se vocês tiverem as respostas para essas 3 perguntas em cada um desses pilares, vocês vão conseguir ter uma noção de onde está prioritário colocar esforço. Onde que está a minha principal dor hoje? Pode ser uma conclusão. Putz, Pedro, minha principal dor hoje é o que você falou ali de ter um CRM de participantes, porque já aconteceu o caso do usuário falar que já tinha participado na pesquisa 2 dias atrás e a gente não sabia. Beleza? Então, fazer esse diagnóstico é muito importante antes de contratar alguém, tá? Focado em Research Ops. Antes de colocar esforço em solucionar, né? Vamos aplicar pesquisa? Que tal a gente aplicar pesquisa dentro das equipes, né? Dentro da empresa também. Então, esse diagnóstico é basicamente isso, né? Como que a gente consegue ter uma visão global da operação de pesquisa para aí sim a gente decidir. Porque não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo e não vai dar para fazer tudo na hora, né? Nem contratando uma pessoa vai dar para fazer tudo. E aí eu trago até uma outra reflexão. Como que a gente espera que essa engrenagem funcione, esses 6 pilares, na mão de um líder,
só, sendo que o líder tem N outras atribuições. Como que a gente espera que essa engrenagem funcione na mão de um pesquisador que também tem que pesquisar? Não roda. Então, por isso que existe a área de Research Ops e que as empresas têm prestado mais atenção e valorizando mais profissionais com esse tipo de conhecimento. Você me perguntou de comunidades, né? Dicas. Bom, a gente tem uma comunidade brasileira de Research Ops. A galera começou há pouco tempo, né? Acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, me arrisco a dizer. 1 ano, talvez seja até mais recente que isso. Mas já existe um Notion, um repositório de conhecimento de Research Ops, então lives que a galera já participou. Eu não estou nessa comunidade, assim, gerenciando nem coordenando nada, mas sempre fico de olho, porque tem muito conteúdo interessante. A gente tem a comunidade de Research Ops global, né, que também vou pedir o Luan para deixar o link para vocês aqui, mas é basicamente, só jogar no Google researchops.community, comunidade em inglês, que aí vocês já vão entrar. Tem um canal do Slack de Research Ops deles, né? Tem os vídeos, as palestras que eles fazem, enfim, tem muita coisa interessante. E quando vocês entrarem nesse canal do Slack, se for do interesse de vocês vão ver que tem muita gente. E eles vão falar, cara, realmente não é uma coisinha, sabe? Grandes empresas já prestam atenção nisso. Então, será que a minha empresa quer ficar para trás? Né? Como que eu consigo trazer isso para a minha empresa? Já dou essa dica aqui, já dou esse spoiler. E a terceira, né, fonte de pesquisa que eu gosto muito, que é o Nielsen Norman Group, né, o blog ali, os artigos. Estão todos em inglês, mas eu até falei com o Luan aqui que antes da gente começar eu usei a função do próprio Chrome, né? Tem uma extensão de tradutor aqui do próprio Google que traduz a página inteira. Eu queria trazer nomes em português para vocês, né, para ficar mais fácil. E arrisco a dizer que foi ok, assim. Tudo foi traduzido tranquilo. Dá para usar essa extensão, né, para conseguir ter acesso a esse conteúdo, se você não sabe sobre inglês, sabendo também que é importante, né, ter acesso à língua, ter o conhecimento para conseguir ler. Mas ali tem muita coisa sobre Research Ops. Tem um curso da Nielsen Norman Group também, de Research Ops, que eu estou para fazer agora também, no final do mês, inclusive, para a gente conseguir trazer mais conhecimento aqui para o Brasil relacionado a isso. E é uma área que eu estou me especializando pra caramba. Tenho visto muito potencial daqui para frente. Já falo assim que é a minha grande aposta para UX Research para o próximo ano. E podem esperar que vem muita coisa aí. Não posso falar muito mais do que isso, mas vem coisas por aí. E aí eu convido o pessoal a me seguir ali no Instagram. Acabei de começar ali, estou me aventurando aí, seguindo os passos do Luan aí no Instagram. Mas @PedroXR, simples assim. Mas se jogar Pedro Vargas UX Research já deve aparecer. E no meu LinkedIn também, só buscar por Pedro Vargas UX Research já deve aparecer alguma coisa por lá. Que aí vocês vão saber disso. Quando for o momento certo, vocês vão saber disso que eu estou falando aqui de spoilers, o que a gente está construindo daqui para frente. Pedrão, maravilha, muito obrigado aí pelo papo, foi incrível, com certeza vai voltar porque realmente esse assunto é bem extenso, dá para detalhar mais coisas aí pro pessoal, mas eu acredito que você deixou aí as suas redes sociais, a galera vai entrar em contato com você caso tenha alguma dúvida, e quem quiser o Pedro novamente aqui no Papo de UX, manda mensagem lá para mim, enche o meu saco até eu trazer ele de novo aqui para gravar novos episódios aí, falando mais sobre research aí, falando sobre a questão de Ops também, e Pedro, antes de você dar o tchau aí pra galera, que dica ou frase motivadora você pode deixar pra uma pessoa que tá nos ouvindo e quer começar a entrar na área agora? Tipo, decidiu, ouviu esse episódio e falou, me encontrei em tudo isso que o Pedro falou e quero ir pra área de pesquisa. O que você pode deixar de frase, assim, pra pessoa, pra motivar ela? Olha, eu acho que é muito simples, né? Acho que é só você abrir o seu LinkedIn, ir na aba de vagas e buscar por UX Research. Acho que a maior motivação está aí. Você vai ver um mercado muito aquecido, né, com muita oportunidade. Claro que existem oportunidades para quem já está na área, né, a maior parte delas é essa. Não posso tirar o pé do chão aqui para falar para vocês. Mas só o fato de terem muitas vagas, de terem muitas oportunidades, já mostra que é uma área promissora. É uma área que já está gerando resultados e que tende a ter ainda mais investimento. Além disso, né, segundo uma pesquisa que saiu no início do ano, com dados aí do próprio LinkedIn, a atuação como pesquisador de experiência do usuário veio como 7º ou 8º lugar, se eu não me engano, acho que 7º ou 8º, uma das duas, como profissões mais em alta para 2022. Então, de um lado a gente tem um mercado aquecido, a gente tem um mercado reconhecido,
A gente tem muito conteúdo já em português sobre UX Research, várias pessoas incríveis, profissionais incríveis que vocês podem seguir, podem consumir vários cursos, muita coisa. Então, existe um caminho para ser trilhado. Agora, o que eu sempre costumo indicar para mentorados e, enfim, pessoas que me buscam ali no Instagram, no LinkedIn, é entender o quanto da tua personalidade casa com essa atuação. No meu caso, como eu falei lá no início do podcast agora, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito questionadora, muito metódica, organizada. Isso me ajudou muito a me encontrar. Então, primeiro, fazer uma análise de como você é, da tua personalidade. Tem vários testes que você pode fazer aí na internet sobre isso, para você ter uma visão sobre você. E estruturar um plano de estudo, mesmo assim. Vendo o que você acredita que são os seus pontos mais fracos. No meu caso, no meu início, os meus pontos mais fracos eram métodos. Né? Então, eu busquei entender mais sobre métodos. Para eu conseguir bagagem, repertório... e conseguir executar projetos da melhor maneira possível. Minha segunda dica é estar em contato com pessoas. Aqui eu gosto de trazer uma reflexão. Por que os MBAs existem? Né? Por que cursos de pós-graduação existem? Né? Com esse lado mais profissional. Ok, para você aprender, estudar, etc. Mas é para fazer conexão, sabe? Tipo, você vai conhecer várias pessoas ali dentro. Talvez uma dessas pessoas que você conheça possa facilitar a tua entrada numa empresa X. Possa te convidar para falar no evento Y. Posso te convidar para um podcast. Então, foquem muito em criar conexões com as pessoas. E tem um ponto muito legal da nossa comunidade de UX, produto também, enfim, são comunidades que se conversam, né, e que tem uma interseção muito forte, é que, principalmente a de UX, eu acredito que são pessoas muito abertas. É claro que existem pessoas e profissionais que fogem da regra, como qualquer outra, mas via de regra... Cara, todo mundo é muito parceiro, todo mundo se responde, todo mundo se ajuda. Não estou romantizando aqui, se o Luan quiser discordar de mim, ele pode discordar. Mas eu tive muita ajuda de profissionais que me ajudaram a abrir portas e talvez até tenham arrancado alguma porta para mim. E eu sou muito grato, então é uma comunidade legal para isso, para você trocar, para você aprender, etc. Agora, uma coisa prática que eu gosto sempre de falar para quem está querendo entrar é pega, sei lá, 5, 10 vagas no LinkedIn, vejam a descrição dessas vagas e façam um diagnóstico. Olha eu voltando com o meu diagnóstico aqui. Mas façam um diagnóstico do que essas vagas estão pedindo, do que você tem e você não tem. E aí você vai ver, putz, essa vaga está pedindo aqui um conhecimento X. Eu não tenho, mas eu posso ter. Então eu vou buscar esse conhecimento X. E aí você direciona melhor o teu plano de estudo para o que o mercado está buscando agora. E tem que ficar atento, porque o mercado está mudando muito, tá? Então, o que o mercado está pedindo agora do pesquisador pode ser diferente do que ele vai pedir ano que vem. Então, tem que ficar ligado nisso. Mas, enfim, resumindo, é uma área promissora, é uma área que está impactando as empresas, que tem profissionais incríveis, que tem profissionais de backgrounds diferentes, né, com planos de fundo diferentes. Hoje, eu costumo falar que as áreas de UX Research no Brasil têm várias escolas. Tem a escola da sociologia, com antropólogos, tem a escola da psicologia, tem a escola do design, né? E por aí vai. Então, eu sou super suspeito para falar, adoro o que eu faço, vejo muito valor e vejo futuro. Eu acho que nada melhor falar para alguém que está querendo entrar que ver futuro naquilo. Então essa é a minha mensagem final aí pro pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Valeu demais, Pedro. Muito obrigado mesmo pela participação aqui. Quero agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aqui até o final deste episódio e dar aquele recadinho final pra galera, né? Que tem e-book grátis sobre as heurísticas de Nielsen. Só clicar no bio do nosso Instagram Papo de UX. E também agora uma novidade para quem quiser contribuir aqui com esse projeto do Papo de UX, tem um Pix nosso lá, que você pode doar qualquer valor aqui para contribuir, para que a gente possa criar mais conteúdos ainda para vocês de forma gratuita. É isso aí. Para quem quiser ouvir mais assuntos relacionados sobre research, sobre design, sobre operações de design, pesquisa, dicas... Como eu falei, trazer o Pedro de novo aqui para gravar mais episódios com a gente, enche o meu saco lá na caixinha de perguntas, manda DM para mim, que com certeza eu vou trazer ele e outros profissionais que vocês quiserem indicar também. Pode mandar os nomes lá que a gente entra em contato e vai ser o maior prazer trazer mais profissionais aqui para gravar comigo. É isso aí. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.